mas nós temos que falar de um assunto aqui que pegou todo mundo de surpresa, né? Aí de repente nós temos então a notícia que o nosso deputado está aí como pré-candidato a vice-governador. Pavimentamos aí um caminho para a reeleição a deputado estadual. Eu entrei como deputado em 2019, nosso orçamento era 9 bilhões, hoje já está quase 18, em 7 anos, mas nós temos capacidade de crescer muito mais. Como que aconteceu esse convite? O porquê dessa mudança? Nós temos hoje na nossa base aí 38 vereadores, nós atendemos aí quase 100 associações rurais e recebi o convite do partido para integrar essa chapa juntamente com o Hildon Chaves, fazer com que o Estado agregue valores nessa produção, porque quando nós estamos vendendo gado em pé, nós estamos resolvendo um problema, estamos equilibrando aqui a produção, mas estamos deixando de gerar emprego, estamos deixando de gerar renda, estamos deixando aí de fazer com que o Estado continue crescendo, desenvolvendo e dando oportunidades. A nossa soja, estamos vendendo nossa soja in natura, estamos vendendo aí o nosso peixe in natura, não é chegar lá em Jacinópolis e levar um teatro. Ouviu o senhor falando aqui, pensando aqui nos municípios, viajando, literalmente viajando em Rondônia. Eu conheço os 52 municípios de Rondônia, 52, mais de 70 distritos, de ir lá, você sabe onde que é o Pacarana? Sei, lá o seu Zé mora lá tem um... Olá pessoal, nós estamos de volta com um novo episódio, um episódio super especial. Só para vocês terem noção, desde quando eu estreiei esse podcast Prosa Café, esse é um dos meus entrevistados, na meu top 5 ali, de entrevistados. Mas ele não conseguiu vir, mas agora ele vai estar aqui com a gente. Você vai com certeza amar essa entrevista. Eu estou recebendo hoje aqui o nosso deputado reeleito, um deputado aprovado pela população do estado de Rondônia, deputado Cirone Deiró. Que honra, deputado, ter o senhor aqui. O senhor sabe que eu já convidei outras vezes, devido à agenda, não foi possível o senhor estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, Emanuel, estar aqui com você no Prosa e Café, batendo um papo contigo, falando um pouquinho da nossa história, da nossa vida. E para mim é uma satisfação, hoje como deputado estadual representando essa sociedade rondoniense, sendo a voz de muitas famílias ali na Assembleia Legislativa e podendo estar aí com você aqui hoje, falando da nossa trajetória, falando da nossa vinda para Rondônia e por aí adiante. Vamos prosear então. Deputado, o senhor nasceu aonde? Nasci no município de Chapada dos Guimarães. Olha só. Estado do Mato Grosso. Maravilha. Mas praticamente nasci no Mato Grosso, Chapada dos Guimarães. E vim para Rondônia, tinha de 5, ia fazer 6 anos. Nós chegamos aqui no mês de novembro, em dezembro eu faria 6 anos. Então viemos para cá, meu pai, minha mãe, meu pai marceneiro, minha mãe dona de casa, mas eu e mais 4 irmãos. Aí no ano seguinte, em 1977, nasceu meu outro irmão. E nossa família veio primeiramente de Chapada dos Guimarães para a cidade de Vilhena. Nós estabelecemos a Vilhena, uma cidade que tinha aí aproximadamente 4, 5 mil pessoas, bem pequenininha. Qual foi o motivo assim que seu pai falou, não, vamos para esse estado de Rondônia? Meu pai, na verdade, Emanuel, ele é mineiro. Meu pai veio com a família dele, meus avós são baianos, e veio com a família dele para o Mato Grosso atrás de garimpo, à época, na década de 60. Então ficou lá no Mato Grosso, nos garimpos, depois serviu o exército no Mato Grosso do Sul. E quando ele saiu do exército em 64, ele veio aqui em Rondônia. Ele veio para garimpar aqui no Rio Machado. Olha só. Ali de Paraná, esteve no Rio Madeira. E aí ficou um tempo, pegou uma malária, foi embora novamente para o Mato Grosso, isso em 64, 65. E quando deu a década de 70, uma tia minha lá do Mato Grosso veio para Rondônia, casou com uma pessoa que era seringueiro, veio para Rondônia e estabeleceu ali na cidade de Vilhena. E em 73, 74, aí nós viemos em 76, aí minha avó já tinha vindo para cá também, e aqui era considerado aí, e era o chamamento do governo federal, o Eldorado brasileiro, uma terra de oportunidades. As pessoas vinham para cá
para integrar, para não entregar. Então, era o slogan, era o slogan do governo federal, na Rádio Nacional de Brasília, nos programas aí de Adelson Moura, Márcia Ferreira, é da sua época. Mas eu conheço a história, muito bom. E aí eles tinham essa divulgação, venha para o estado de Rondônia, o Eldorado brasileiro, o novo Eldorado brasileiro, e foi quando a nossa família veio, né? Meu pai já tinha deixado o garimpo, eu estava na função de marceneiro, tinha uma pequena marcenaria lá no Mato Grosso, e veio para cá, né, trabalhou ali no Gerson, né, na rua Duque de Caxias, lá na cidade de Vilhena. Começou seus trabalhos ali trabalhando, né, de porcentagem, chamava a época, né, fazia um móvel e ganhava uma porcentagem. Então esse foi o nosso início aqui no estado de Rondônia. Que bacana, e você ali pode tomar um cafezinho, isso aí, um cafezinho Dom Bento, um dos cafés premiados, né? Eu sempre falo bem assim, os nossos produtores, eu sei que você tem um investimento muito grande, né? E investimento, parceria, amizade, né? Eu vejo assim a sua ligação muito grande com o pessoal do café, todas as áreas, né? Eu já te falei isso já. Mas assim, o carinho especial que você tem pelo café, quem não gosta de café, né? Que todo mundo ama café. E eu falo bem assim, né? Aqui nós temos o Dom Bento, nós temos o Café da Luz, nós temos o AF Café, nós temos o Hells Café, daqui próximo da nossa região também. Na verdade, não, o Hells é Rolim, né? O Hells é Novo Horizonte. Novo Horizonte. E Rolim é o Café Canindé, é o café, né, ali do Nério aqui também. O café então, aí eu ia te falar, agora nós temos embalada agora, né? Bonezinho, né? O café ali do Selva Park também. E é sempre um orgulho muito grande, né? Fala, uma hora nós estamos aqui com o Dom Bento, daqui a pouco é o Café da Luz aqui, mas o importante é que o pessoal de Cacoal botou qualidade no café, né, deputado? O Cacoal, que orgulho, nós né? tivemos aí, nós estamos aí pulando um pouquinho a etapa aqui no nosso bate-papo, mas já a gente vai voltar. Só uma introdução, né? O café, quando fui vice-prefeito aqui na cidade, nós recebemos aqui a BDI. Sim. Né? Pouca gente sabe dessa história, mais os produtores. Recebemos a BDI e a BDI queria fazer investimentos em inovação aqui na nossa região. E nós abraçamos à época o café, o leite e as confecções. E o café foi o que deu certo, né? A BDI trouxe aí, a BDI faz essa conexão com as universidades, com outras agências. Então fez com a Agência Nacional do Café, trouxe para cá o Aguinaldo, onde fizemos a indicação geográfica dos 15 municípios, a maneira de plantar, a maneira de colher. Tinha já a pesquisa da Embrapa através dos clones ambientados aqui no estado de Rondônia. Então um café que veio assim produzir muito, com qualidade, fazendo com que Rondônia se destacasse aí, a nível nacional na produção do café. E o senhor fez parte ali do início? Do início mesmo, né? Nós já tínhamos aí a Embrapa fazendo essas pesquisas, mas do início aqui na nossa região, desde a indicação, a parceria com o IFRO, onde trouxe o laboratório de solo, depois o laboratório de degustação, depois nós trouxemos junto com a deputada Cristiane Lopes, o Centro de Excelência do Café, investimentos aí da ordem de mais de 2 milhões de reais. Então tudo isso foi conectando aqui com o produtor, vindo profissionais, vindo pessoas especializadas, qualificando o nosso produtor, depois qualificando a maneira de plantar, de degustar. Então tudo isso, com a força da agricultura, com a força do produtor, participando aí de concurso nacional através do SEBRAE, na Semana Internacional do Café, onde motivou o nosso produtor a se igualar e superar os produtores aí do sul e sudeste do país. Então, para Rondônia, isso foi muito bom, uma alavancada na nossa economia. Nós chegamos aí a superar o café arábica, que é o grande produto. E só se falava nele, né? Só de café arábica. No ano de 2025, nós tivemos a venda da saca de café mais alta que o valor do café arábica. Uau. E além da grande produtividade. Então, isso foi muito salutar para o nosso produtor aqui do estado de Rondônia. Esse produtor, homens e mulheres aí de mão calejada, que levanta de madrugada, que produz o seu café, levanta à noite para irrigar, para ter o zelo na sua roça, para ter essa grande produção. Um hectare aí chegar a produzir mais de 150, 200 sacas num hectare. Olha o quão grandioso é isso,
né, a gente falar com tanto orgulho do nosso produtor rondoniense. Muito bom. Gente, ó, você viu, Braga, a minha dificuldade, por quê? Porque quem tem história e quem tem trabalho prestado de verdade, rapaz, isso não tem jeito. A gente vai ter que, ó, vai e volta, e vai ter que ficar falando de trabalho o tempo todo, porque tem muito trabalho. Eu tenho muito orgulho, sabe? Não sei se eu já falei isso para você, mas eu tenho muito orgulho de tudo que você representa para nós, para nossa cidade. Você traz muito orgulho para nós, porque você faz uma política assim que inspira muito a gente. Eu que entrei aí também nesse universo, né, colocando meu nome à disposição, e eu via realmente como que você faz política, que é uma política realmente para chegar lá na ponta, é uma política sem interesses pessoais, sem picuinha. Eu sempre até brinco, sempre falo para as pessoas, falo assim, ó, se a pessoa quiser ser inimigo do Cirone, vai ser sozinha, porque ele realmente não procura, né, não faz nada para prejudicar ninguém, para derrubar, para perseguir, não é o tipo de política que você faz. E eu acho que está muito isso vinculado, deputado, com a sua história de vida, com o que o senhor viveu, e pelo que eu já pude entender aí nos primeiros palavras do senhor, não foi fácil, né? Essa vinda de vocês para Vilhena ali foi um grande desafio, né? Essa vinda nossa do Mato Grosso para Rondônia, né, na verdade, em busca desse Eldorado brasileiro, em busca de oportunidades. Então, meu pai começou a trabalhar de porcentagem, né, na fábrica de móveis. No ano seguinte, né, nós chegamos em novembro, ele já iniciou o trabalho aí logo no começo do ano seguinte, em 1977. Eu, com 6 anos de idade, eu ia na parte da manhã para a escola, na parte da tarde eu ia ajudar ele na marcenaria. Uau. Né, que era um serviço comissionado, então se ele contratasse uma pessoa já teria o custo na porcentagem dele. Então eu ajudava ele lá na marcenaria, pegar as madeiras mais compridas ali na serra circular, tirar o pó de serra de dentro da onde que ele estava fazendo o trabalho, lixar móveis. Então tive essa experiência, essa base, né, de trabalho desde muito cedo. Ele fazia aquele trabalho artesanal? Na época era móveis maciços que chamava, né? Chamava MOG, no cerejeira. As camas grandes. Cerejeira rajada, torneada. Meu pai sempre foi muito, mas muito zeloso e caprichoso. Uau. Então a grande massa hoje lá de Vilhena, essas pessoas mais antigas, né, por exemplo, o Marco Túlio Teodoro, hoje um grande, a família é uma grande produtor aqui dentro do estado de Rondônia, principalmente na cidade de Vilhena e Chupinguai. Os móveis da casa dele foram todos feitos com meu pai. Uau. Doutor Darcy Veite, né, que hoje legal, tem um Veite no Rio de Janeiro. Darcy Veite é da família de dentistas? Dentista. Darcy Veite. Desfilei com a filha dele, eu acho. Paulo Veite, né? São uma família de dentistas. O filho do doutor Darcy Veite está no Rio de Janeiro, é o dentista aí da Xuxa. Uau! O renomado mundialmente. Que legal. E os móveis lá da casa deles foi meu pai que fez. Então, assim, meu pai tinha uma grande clientela pelo capricho que ele fazia os móveis, com muito zelo, com muita dedicação. E fui criado nesse ambiente, né? De manhã estudava, à tarde ajudava o pai, à noite, ali com os irmãos, naquela brincadeira de criança, ali até 8, 9 horas da noite, dormia no outro dia cedinho, 6 horas da manhã, em pé para ir para a escola. O primeiro ano foi na escola Wilson Camargo, do segundo ano em diante na Álvares de Azevedo, depois futuramente no Zilda, depois me formei como técnico em contabilidade na escola Marechal Rondon. Então nós vivemos essa época de Vilhena, né, no ano de 1976, 77, como você disse, não era fácil, muita dificuldade, cidade pequena, a energia chegava a um horário da noite, 23 horas desligava-se os motores, quem arrumou a casa arrumou, quem não arrumou na lamparina. Eu me lembro, né, nós morávamos na Avenida Capitão Castro, que é a terceira via depois da BR, descendo, contando Marechal Rondon, a Major Amarante e a Capitão Castro. Nós morávamos na Capitão Castro. Minha mãe pegava a bacia de roupa, né, a roupa do meu pai, a roupa dela, nossa, das crianças, e descia lá no rio, Pires de Sá, e isso dava mais ou menos uns 1.500 metros, com a bacia na cabeça, lá na tábua, lavando dentro do rio. E então são períodos assim muito difíceis aqui no estado de Rondônia. O estado estava se iniciando. Vilhena era um distrito, né? Nós tínhamos 2 municípios no estado de Rondônia. Nós tínhamos o município de Porto Velho e o município de Guajaré-Mirim. O restante do estado era distritos, né, de Porto Velho ou de Guajará-Mirim. Então tinha essa dificuldade,
Mas a gente, né, vivia isso com muita felicidade. Quando o município, quando Vilhena se transformou em município em 1977, foi feito um grande churrasco, né? Lá tinha duas quadras que era o INCRA que distribuía as terras. O INCRA, o governo veio e fez aquelas valetas, né, e matava, não sei, uma quantidade de bois ali, fazia o churrasco, cada um pegava seu churrascão para celebrar. Cidade toda. Me lembro quando chegou, né, a polícia militar com Fusquinha lá de Vilhena, os primeiros Fusquinha, depois Gurgel. Então, assim, nós vivemos essa história de Rondônia, no início ali desse estado. Então, tenho muito orgulho, né, do estado de Rondônia. Me sinto aí uma pessoa privilegiada, como você disse no início, na sua apresentação, né, sou deputado aí pelo 2º mandato, o 4º mais votado do estado de Rondônia. E tenho orgulho, porque eu vi esse estado se formar, vi pessoas hoje, profissionais renomados, ser forjados aqui nessa terra. Exatamente. Conheci pessoas que deixaram seu suor, deixaram seu sangue. Quantas pessoas que nós fomos num velório porque ia desmatar o seu sítio, madeira caía na cabeça e perdi o pai, né? Os filhos tinham que, naquela luta, só rapazes, crianças ali, tinham que continuar, né, a trajetória da família. Então nós vivemos tudo isso em Rondônia, então tenho muito orgulho dessa terra, viu, Manuel? Deputado, quando o senhor ali muito jovem ainda, o senhor passava na sua cabeça ali o que aconteceria com o senhor? Qual que eram os seus sonhos ali? Qual eram os sonhos do Elcirone? Sempre fui entusiasta, sempre gostei muito de trabalhar, né, não corria do trabalho. Meu pai, de que ele não queria me levar, eu ia por conta. Meu pai gostava muito da política. Meu pai, ele é da época do MDB. Existia 2 partidos, né? Arena e MDB. E o MDB era o partido que contrapunha a ditadura. É um partido assim muito aguerrido, chamava-se MDB à época. E nós saímos do Mato Grosso. Eu penso uma vaga lembrança, né, de uma fileira de carros assim enorme, uma carreata na época, né, do candidato do Mato Grosso, que foi da nossa cidadezinha lá. E quando nós chegamos em Rondônia, teve só uma eleição, né, indireta, me lembro assim vagamente, em 78, acho que era Isaac Newton, um nome assim, muito parecido. E em 1982, né, teve as primeiras eleições no estado de Rondônia. Rondônia se tornou estado, era território. E me lembro do meu pai, eu com 10 anos de idade, meu pai nos levava nesses comícios. Tinha aqueles cantores renomados showmício, né? Showmício, como eu falei há pouco, né? Edelson Moura, Márcia Ferreira, chegava aqueles caminhões, encostavam, e aí começou a ter essas eleições, e meu pai nos levava nesses comícios, showmícios, né, que tinha lá na cidade de Vilhena, e eu sempre gostei muito, ficava entusiasmado de ouvir aquelas pessoas falando, né? A época Odacir Soares, Teixeirão. Né? Se você me perguntar, Cirone, uma pessoa que te inspira, que é assim que você olha e fala, nossa, essa pessoa é diferente, é o Coronel Jorge Teixeira. Eu me lembro como hoje, assim, ele descia num helicóptero todo de vidro. Você teve a oportunidade de ter esse contato mais próximo com ele? Tive essa oportunidade. Ele descia desse helicóptero pequenininho na praça da cidade, né, sempre vestido uma roupa, não era uma farda, mas ele vestia tipo uma camisa e a calça da mesma cor. Mais clássico. Clássico, um senhor, né, muito austero, e um cara que transformou esse estado, um cara que construiu, né, Rondônia de ponta a ponta, construiu a delegacia, construiu as escolas, construiu rodoviária, construiu as prefeituras, que o estado estava, né, passando a ser estado, os municípios se organizando politicamente, porque de 77, quando Vilhena passou a ser município, até 82, era prefeitos nomeados, né? Em 82 que foi as primeiras eleições. Então eu me lembro da eleição do Vitória Abrão como prefeito, né? O Teixeirão chegou lá com os candidatos dele. Nós tivemos um governador de Vilhena, era professor da Escola Álvares de Azevedo, chamava-se Ângelo Angelim. O cara era governador nesse período de transição. Então tudo isso aí eu vivenciei e gostava. E que isso é que é diferente, porque geralmente
não tinha esse interesse, né, da meninada, né, nesses assuntos. E você já se interessava, então, que legal. Senador, eu me lembro, era o Odacir Soares de um lado, Claudionor Roriz do outro. Esse Claudionor Roriz... O Odacir eu tive a oportunidade de conhecer. Esse Claudionor Roriz eu acho que ele era militar, ele tinha uma voz grossa e falava, agora o cacau vai cair a folha. Você vê que como ficou na minha memória. Até os slogans. Criança com 10 anos de idade lembrar de um negócio desse, né? Aí tinha um médico aqui de Ji-Paraná. Então, assim, a política era bastante movimentada mesmo. Apesar do estado ser pequeno, da cidade ser pequena, a política é bastante movimentada. Rita Furtado, Rômulo Furtado. Apareceu aqui à época um candidato do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Chamava-se Múcio Ataíde, o homem do chapéu. Lá em Vilhena, do nada. Lá em Vilhena ele colocou o comitê na Avenida Major Amarantes, e ele tinha esse chapéu mais clássico, distribuía para cada um chapéu e a camiseta, né, com a foto dele, ele de chapéu, e aí mandou o estado todo, foi eleito deputado federal, parece que nunca mais voltou aqui no estado de Rondônia. Tá de brincadeira. Só veio buscar um mandato, né, chamava Múcio Ataíde. Então a gente é histórias assim que legal, que nos emociona, né, e é um estado que realmente ele oportunizou muitas pessoas, né, sofremos aqui no Brasil na década de 70, uma geada muito forte no estado do Paraná. Muitas pessoas, né, a lavoura foi dizimada, plantações de café à época, e aí esses imigrantes vêm muito aqui para o estado de Rondônia, tinha o seu pedacinho de terra lá, vendeu aquilo e veio aqui, comprou, né, uma quantidade maior de terra e construiu. Né. E nós temos muito paranaense aqui, né? Nós temos uma miscigenação muito grande, né, no estado de Rondônia. Na parte ali do Cone Sul, muito sulista, né, nós temos muito sulista, é uma região que a terra, ela depende mais de um cuidado com essa terra, a terra precisa ser trabalhada, mas aí você chegando, né, aqui na região central, na região de Cacoal, essa região aqui, uma terra muito produtiva, que você derrubava, a pessoa já plantava a sua roça ali, a terra produtiva. Na região aqui de Ji-Paraná, de Ouro Preto, né, uma região também que foi muito bem colonizada, Jaru. Então o estado foi crescendo. Região de Ariquemes, uma região de terras boas, mas dava muita malária. Né, pessoas, eu sou ariquemense, meu Deus do céu, eu peguei malária demais. Ali dava muita malária. Tinha o hospital da malária lá, de tanta malária que tinha na região. Dava muita malária. E já, quando você chegava na capital, já era habitado mais aí pelos nordestinos, né, que vieram aí na época da borracha, depois do ciclo da borracha, depois vieram para o garimpo no Rio Madeira, então já estava mais tendo uma população mais nordestina, que vieram através aí do Rio, né, Belém, Manaus e Porto Velho. Então o seu pai saía, dá uma diferenciada. O seu pai saía, deputado, conhecia o estado todo, vocês eram acostumados a andar? Não, nós vimos aqui... Eu falei isso enquanto criança, né? Quando criança fui muito para Juína, né, a gente foi algumas vezes, que tem uma interligação ali por Vilhena. Colorado do Oeste, a gente ia praticamente todo mês, né, a minha avó tinha um sítio em Colorado do Oeste. Mas já existia? Colorado já era... Chamava 21. Ah, é? 21. Olha aí que legal, uma curiosidade. 21. 21, lá Colorado chamava 21, então nós vamos lá pro 21, pro sítio da avó, vamos. E lá a estrada era muito ruim, a estrada era ali perto, pelo Cetreme, na divisa de Vilhena com Mato Grosso. Depois que foi construída aqui, onde é hoje. E a estrada era muito ruim, tinha uma Serra do Régio lá, que era trabalhosa para passar mesmo de picape. Então existia, na época, um táxi aéreo, né? Tinha lá acho que 20, 30 aviões, que fazia esse trajeto todos os dias, como se fosse um táxi. Só que era de avião. E a gente ia muito de avião para lá, para Colorado tinha assim uns 20 centímetros mais ou menos de talco. Você conheceu o Rolim de Moura bem no início? Não. Vai dar uns 20 centímetros assim daquele talco bem fininho. Aquilo era poeira pura em Colorado, só que a terra muito boa. Sim. E muitas pessoas, né, abriram sítios lá e fizeram grandes investimentos. Era o lugar que vocês mais iam, então? Mais ia para o sítio da avó em Colorado, aí depois abriu Cerejeiras, Camixi, foi abrindo aí por diante aí, né? Vilhena tudo aquilo ali era Vilhena. E Colorado, não existia Colorado, era o 21, que era um distrito de Vilhena.
Maravilha. Deputado, tá, seu primeiro trabalho foi ali junto com seu pai, e depois? Aí nós temos já, o senhor ali já um jovem, como é que foi aí na sua vida profissional? Manuel, nós trabalhamos lá com o meu pai, eu e meus irmãos, né? Nós estamos uma família de 6 irmãos, 5 homens e uma menina na época. E trabalhávamos lá com meu pai tinha porcentagem lá no Gerson, depois meu pai adquiriu uns maquinários e montou sua própria marcenaria. Uhum. E aí trabalhávamos com ele. Eu com 11 anos de idade, eu cortei esses dedos, né? Você pode perceber que ele tem uns defeitos aqui no dedo, numa serra circular. Quando eu cortei esses dedos na serra circular, que eu sarei, que fiz todo o tratamento, que eu voltei novamente para trabalhar, meu pai falou, olha, você quase perdeu os dedos, você é muito menino, vai para o escritório, né? Me ajuda no escritório. Então eu comecei lá a fazer os pedidos, né? Fazer o controle financeiro já ali. Mas tinha alguém para ensinar ou tinha que... Não, era eu mesmo. Tinha uma escrivaria lá e me achava lá o gerente, né? Meu pai trabalhava lá dentro da marcenaria, eu me achava o gerente. Legal. O controle da compra das madeiras, romaneava, né? Fazia tudo isso lá no Tirava escritório. pedido do cliente. Pedido do cliente, a metragem, ia com meu pai lá, anotando aí, né? Assim, tal, espaço. Então eu tinha bastante essa noção. Legal. Eu cheguei a fazer móveis antes dos 11 anos de idade, eu tenho uma sapateira lá na casa da minha mãe, foi eu que fiz. Uau, existe até hoje? Existe. Que legal, viu? Que bacana. Desenhei ela, fui lá e fiz. E aí trabalhei no escritório com meu pai, né? Mas assim, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu falei, poxa, é o que eu quero empreender. Não quero ser marceneiro, não, eu quero empreender, eu quero ter uma empresa. Ali você já teve essa visão. Tive essa visão. E comecei a trabalhar com ele. Quando fiz 14 anos de idade, meu pai vendeu a marcenaria e trocou no mercado, no mercadinho. Aí nós fomos lá cuidar desse mercado, cuidei lá por um tempo. Só que nós éramos bastante irmãos, meu pai e minha mãe, né? Nós somos em 6 irmãos. Surgiu uma oportunidade de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar dia 1º de julho de 1985, com 14 anos de idade. Eu tive minha carteira registrada como office boy, né, na empresa chamada Atalaia, a PDA, que é o mesmo grupo da Nissei que tem hoje aqui no estado, a PDA Toyota. Grande. Um grupo, né, o Dr. José Ribeiro Filho. E fui trabalhar de office boy na cidade lá em Vilhena. Ele tinha usina de álcool em Chupinguaia, ali no município de Chupinguaia. E tinha a concessionária em Porto Velho, a concessionária da Toyota em Porto Velho. E nós fazia essas entregas dos boletos. E eu comecei, além de entregar o boleto, fazer a parte de departamento pessoal com 14 anos da usina. Uau. Que tinha quase 500 funcionários. Tá de brincadeira. Aquela folha manual, né? Salário família, somar, custo de renda, tudo manual. Mas foi um aprendizado muito grande. Chegamos lá, a época fui para a usina lá, chegamos a produzir álcool. Tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool, o IAA, e o Dr. Ribeiro começou a produzir álcool. Quando foi em 1987, se eu não me engano, para 88, o Dr. Ribeiro faleceu. Faleceu, se eu não me engano, foi de CA, tentou fazer um tratamento nos grandes centros, né? Ele é um cara que tinha muito recurso, mas a doença levou ele. E aí ele tinha a família, né, morava lá em Vilhena, o Gustavo, que hoje é o CEO do grupo aí, juntamente com o irmão dele, morava em Porto Velho, tinha os outros irmãos dele de Minas, o Bruno. O Bruno começou a tomar conta da empresa, depois eles se dividiram e a mãe do Gustavo tocou os negócios. Só fazer um parênteses aqui. Fica à vontade, deputado. Fazer um parênteses, que quando eu estava trabalhando, né, lá na Atalaia, na PDA, eu estava um dia lá na mesa fazendo uma parte de escritório e tinha o gerente geral do Dr. Ribeiro que se chama Genaro, José Genaro de Andrade. O Genaro, ele era o gerente do Dr. Ribeiro, que cuidava dos negócios, e eu estava fazendo, ele bateu assim nas minhas costas, no meu ombro, e falou para o meu gerente lá da local de Vilhena, falou, olha, cuida desse menino aqui que ele tem futuro. Uau! Então isso foi marcado também, né? Me lembro até assim, o andado dele, bateu nas costas, saiu e falou, cuida desse menino aí que ele tem futuro. E aí trabalhei com eles. Quando o Dr. Ribeiro faleceu,
a empresa entrou aí nessa divisão, entrou numa crise. O meu gerente lá falou assim, olha, eu vou arrumar um emprego para você em outro local. Tem um amigo aí que tem uma empresa de bomba injetora, autorizado Bosch, e aqui a gente vai passar por algumas dificuldades até nessa transição, e você tem potencial, vou arrumar um serviço lá. E você já estava com quantos anos? Aí foi quando eu comecei a trabalhar com o seu Darcy Todos, com 17 anos. 17 anos. 17 anos. Uau! Seu Darcy Todos, comecei lá ganhando um salário mínimo e meio, para 2 salários, não me lembro bem. E comecei limpando peça, organizando o setor de vendas, fui gerente de vendas, ajudei ele na oficina, ajudamos ali, né, a fazer o trabalho na bomba injetora, e um serviço que eu gostava muito mesmo. E comecei a estudar, terminei meu 2º grau, com 16 anos, eu já tinha, quando eu vim para trabalhar lá, eu tinha terminado lá na PDA o 2º grau, e comecei a minha faculdade. Eu sou da 2ª turma de administração de empresas da AVEC, lá de Vilhena, sou da 2ª turma. E fiz a minha faculdade, trabalhava o dia inteiro de bicicleta, ia lá em casa, jantava, descia lá na Escola Marechal Rondon, né, para estudar no tempo da contabilidade, e no tempo da faculdade ia na Escola Wilson Camargo, ia de bicicletinha. Eu ia lá fazer minha faculdade. É aquele tempo, né, 16 para 17, 18 anos. Então eu chegava lá, aquele pessoal tudo já granfino, com dinheiro, postava minha bicicletinha lá e ficava quietinha lá para a sala de aula, todo simplesinho. Porque como eu sou da 2ª turma da AVEC, tinha muitos colegas meus da faculdade que já eram pessoas renomadas da cidade. Pessoas que já veio de outros estados com formação superior e que estavam ali há muitos anos e não tinha faculdade, então a pessoa ficou naquela formação. Quando veio a faculdade, essas pessoas quiseram, né, buscar novos conhecimentos, falaram, não, vou fazer uma faculdade, vou ampliar meu conhecimento. Então nós tínhamos lá o diretor da Ceron, da cidade, o diretora financeira da Ceron, nós tínhamos várias pessoas, auditores fiscais do estado, nós tínhamos o gerente da Teleron, que era a empresa de telefonia do estado. Então, assim, eram empresários renomados da cidade, uma gama de pessoas de muito conhecimento. E eu ali no meio, molecão ali, 17 anos, ali no meio dessa galera toda. Que eu falo que é foi um grande alavancada que eu dei no meus conhecimentos, porque a faculdade não é só a matéria dada ao quadro, é a convivência. Sim. É o diálogo ali no dia a dia, a experiência das pessoas que transmite, que faz você, né, evoluir nesse conhecimento. Então eu tive essa oportunidade de conviver com essas pessoas que já tinham uma bagagem muito grande, né, alguns até hoje a gente tem contato, são amigos, e com isso eu me formei em 1993, com 23 anos, aí cheguei para o meu patrão, né, sou Darcy Todos, falei, olha, eu vou realizar meu sonho. Qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é montar meu próprio negócio. Uau! Quero ser empresário. E engraçado que esse sonho já vem de lá, né? De lá, de 11 anos de idade. Uau! Né? E aí, estava namorando a Noeli já. É isso que eu ia perguntar agora, já estava namorando? Já estava namorando, já estava noivo, né? Conheci a Noeli. Conheceu aonde? Lá em Vilhena. Em Vilhena. Como foi? Vamos fazer esse adentro aqui para falar do amor. Depois a gente volta do patrão. Na verdade foi a faculdade. Né? Foi, a faculdade, como era a 2ª turma, a faculdade chegou, ela não tinha lugar próprio. Então ela foi lá na escola do estado, que chamava Wilson Camargo, foi lá, fez um convênio com a escola e usava durante a noite 2 salas de aula e uma outra sala da direção para ser a faculdade. E aí tinha a escola normal também. Regular. A irmã da Noeli estudava lá à noite. E a irmã, para não ir embora sozinha, a Noeli vinha com ela, ficava esperando para ir embora, para fazer companhia para a irmã. E aí, num belo dia desse, eu fui tomar um lanche lá na praça, que era ao lado, a Praça Júlio Espadaro. Eu vi ela passando. Tava eu e um amigo meu, o Wilson, né, o Wilson, que era da Ceron, esse rapaz era da Ceron. Tava eu e o Wilson tomando lanche lá, aí ela passou. Aí eu falei pro Wilson, nossa, que menina linda. Aí ele falou, Ciro, olha, vai sair, não é pro seu bico não, essa menina é muito bonita pra você.
Já te desanimou. Já querendo me cortar. Eu falei, para, rapaz, mas não é só beleza, não. E o diálogo, e o blá blá blá. Aí o Wilson falou, não, rapaz, esquece isso aí. Eu falei, não, mas Wilson, é bonita. Ele falou, não, é linda, é uma princesa. Aí eu vi ela passando, eu falei, não, eu vou namorar essa menina. Ele falou, esquece, vamos tomar nosso lanche. Você determinou, você voltou essa palavra já. Ele falou, esquece, vamos tomar nosso lanche. E assim foi, né? Tomamos nosso lanche, voltamos para a faculdade. Aí eu fiquei meio, né, procurando saber quem era, rapaz. Aí passou uns dias, encontrei ela novamente. Conversei bastante com ela e tal, né? Ela só respondia assim, não sei, né? E eu falando e ela só olhando pra mim, não sei. E tinha que ser cara a cara, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, meu irmão. O negócio hoje tá fácil. Tete a tete, né? Olho no olho. E aí tentei, Manuel, e não rendeu muito, né? Meu primo... Ele trabalhava na Gráfica Leonor, era uma grande gráfica que tinha lá em Vilhena. Existe ainda? Não, eles foram embora para Santa Catarina. Antiguíssima, acho que as primeiras gráficas de Rondônia são eles, né? A Gráfica Leonor, meu primo trabalhava lá, ele tinha uma moto. Aí um dia eu chamei ele, falei, cara, vamos ver se a gente encontra uma menina aí que eu tomei conversando, não sei mais ou menos onde ela mora. Eu fui por perto da casa dela, não é que nós encontramos? Tá de brincadeira. Encontramos, aí ele parou a moto e eu fiquei na garupa, ela em pé. Eu encostado na moto dele, ele em cima da moto, e eu comecei a conversar com ela, e conversar, só que assim, eu tinha umas palavras bonitas, né? Fiquei falando com ela, e ela assim, não sei, vamos ver e tal, né, aquele negócio todo. Aí na hora que nós saímos ali, que fomos embora, andamos 2 quadras, ele parou lá no Cachorro Quente, de novo, lá na praça, né, paramos no Cachorro Quente. Era o point. Ele falou assim pra mim, Cirone, se aquela menina não namorar com você, eu vou namorar. O papo é bom. Ele ficou escutando. A conversa é boa. Se ela não namorar, eu vou namorar. Olha como é que eram as coisas. Eu e ela conversando assim, já estava bem próximo da casa dela, né? E aí nós todos jovens, garotão, né? E ele um pouquinho mais velho que eu. Aí ele disse que foi contar para a irmã dela a história do que eu falei, disse que a irmã dela já apaixonou por ele. Você ele até a época me dando uma paquerada. Legal. Mas foi assim, né? Conheci a Noeli. Aí ali começou. Começamos, namoramos, né? 3 anos. E eu trabalhando na Tousa aí, continuando a história. Uhum. E nós já se organizamos, ela tinha 15 para 16 anos, nós começamos, ela trabalhava também, nós se organizamos, já compramos nossos móveis juntos, pagava Você já tinha um sonho, deputado, de ter sua família? Sim. Você já sonhava, isso fazia parte dos seus pensamentos? Porque aquela época, Manuel, não era como hoje, né? Hoje o jovem aí, com 18, 19 vai anos, levando, né? ele arruma a namorada já dorme lá na casa dele, ele dorme na casa da namorada. E tá tudo certo, né? Aquele tempo não, meu irmão, aquele tempo era difícil. Rapaz, era difícil para você namorar. Não, muito difícil. Muito difícil. A família só era... Você chegou nos pais dela? Como é que foi? Você foi? As famílias eram rígidas, né? Lá em casa, por exemplo, irmão, meu pai, rapaz, que falasse de dormir alguém lá em casa, meu Deus do céu, caiu o céu, entendeu? Aquela época, né? E aí comecei a namorar com ela. Seus pais eram da Assembleia de Deus, Assembleia né? de Deus. São até hoje, né? São evangélicos, até hoje, Assembleia né? de Deus, né? E aí... Começaram a namorar, falou, o negócio tá sério. Começaram a namorar, tal. Aí foi um dia conhecer o pai dela. O pai dela não gostou muito, entendeu? Não, porque minha filha é muito nova, não sei o quê, e tal. Mas eu insisti, né? E aí a gente começou a comprar os móveis juntos, namorando, comprando os móveis juntos. E aí com 23 anos eu resolvi montar o meu negócio. Aí você chegou, vamos voltar agora. Aí você chegou na conversa com o seu Darcy. patrão. Olha, eu quero montar o meu próprio negócio, é um sonho. E aí ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai montar seu negócio, então vamos montar juntos. Uau. Você escolhe uma cidade aí que você acha que a gente possa montar o negócio. Eu vou fornecer o material, vou emprestar a máquina, porque a Bomba Injetora exige uma máquina para testar, vou emprestar a máquina e depois você me repõe esse valor que eu emprestei de material e nós ficamos sócios. Aí fica eu, você e o Euclides. O Euclides era o bombista, que não podia só eu da parte de vendas, de compras, não. Aí teria que ter o mecânico, que é o bombista.
E nós montamos juntos, nós 3 de sócio. Combinado? Eu falei, não, combinado, 100%. E aí ele falou, que cidade que você quer? Eu falei, não, eu vou conversar com o Euclides. Aí conversei com o Euclides e falei, Euclides, eu vejo que nós poderíamos montar na região de Cacoal. Por quê? Porque nós temos muito cliente daquela região que vem aqui para Vilhena. Nós temos clientes em Espigão, em Pimenta Bueno. Você já tinha uma visão ampliada, sim, né? Sim, eu trabalhava lá atendendo, né? Então você sabia, né, assim, quem eram os clientes. Nós temos muitos clientes de Alta Floresta. Alta Floresta, eu me lembro, o seu Pelissari levava a bomba injetora no carro dele, aí fazia a bomba injetora daqueles caminhão Volvo dele. Na hora que você terminava, que colocava lá, ele pagava em dinheiro, entendeu? Eu falei, nossa, esse lugar é um lugar, né? Entendeu? E aí nós tínhamos clientes em Alta Floresta, em Rolim de Moura, em Santa Luzia, né? A família Cassol aí fazia serviço com a gente lá, caminhões aqui de Cacoal, né? do seu Arley, né? Do irmão dele, do Beto, eles passavam com esses caminhões lá em Vilhena fazer serviço, a família Amada fazia serviço com a gente, muita gente boa. Eu falei, Clides, o lugar é Cacoal, né? Nós temos já essa clientela lá, a gente abre o negócio lá, vai bombar. E assim viemos, ele concordou. Falei com o seu Toso no mesmo dia, tardezinha, eu me lembro, nós chegamos no escritório, eu falei, Toso, o lugar que nós queremos é Cacoal. Ele falou, chama o Clides lá. Eu chamei o Clides e falei, Clides, o Cirone vai ficar separando as peças. Isso foi assim. O Cirone vai ficar separando as peças para montar o negócio, para ter um início. Eu vou emprestar a máquina e nós vamos lá em Cacoal escolher um lugar para alugar e vocês vão tocar o negócio lá. Assim, da noite pro dia. Rapaz. E assim foi. O Darcy veio, conheceu aqui, o seu Luiz Violato era cliente nosso. Todos já chegou aqui, já procurou o Luiz já andou com ele na cidade. Na época não tinha prédio, lugar nenhum para alugar. Mas conseguiu aí onde que é a Pica-Pau hoje, que era a antiga Alô Brasil, estava fechado, mas era muito grande. Aí achamos um parceiro lá de Vilhena, Pereira Latarias, e montamos metade Toso, metade Pereira Latarias. Tem até hoje, né, Pereira Latarias? Tem a Latarias em outro lugar aí. Começou lá junto com a gente. E montamos um negócio lá e iniciamos. Mas com muita dificuldade, viu? Eu imagino. Muita dificuldade. Aí eu vim em dezembro de 1994. Né? Dezembro de 94. Já casado? Não, namorava, noivo. Vim pra cá, iniciei os negócios. Ela ficou lá? Ele ficou lá, todo final de semana eu pegava a minha motinha, ia pra Vilhena e voltava. Vim com a CGzinha pra cá, ia pra Vilhena e voltava. E aí fiquei assim 2 meses e pouco assim, aí resolvi casar. Falei com ela, que eu já vinha, na verdade eu mudei em dezembro, mas eu já estava vindo até montar, instalar, né, colocar os equipamentos, fazer balcão. Então eu já estava vindo aí desde setembro, montando a empresa, né, vim definitivo em dezembro. E aí eu vinha conversando com ela pra gente casar. Aí casei dia 11 de fevereiro de 1995, né? Nós temos aí 31 anos de casado. Uau! E aí continuei, né? Vim no final de 15 dias a gente ia lá, eu e ela na garupa da moto, ia lá ver a família, ver os amigos, aqui não conhecia quase ninguém. E aí essa época nós passamos assim uma grande crise no mercado, né? No mercado de transportes, mercado de bomba injetora. Paz, foi 6 meses assim terríveis. E aí nesses 6 meses a gente fazia uma bomba injetora, dava para pagar aluguel. Eu ganhava à época 12 salários mínimos, passei a ganhar 1 e pouco, entendeu? Que era só a minha despesinha mesmo e o aluguel. Não tinha o que fazer, que você era dono, né? Dono. O Euclides a mesma coisa. Com 6 meses, eu cheguei pro nosso sócio, o ex-patrão, e falei para ele assim, Toso, não vai dar certo não, eu vou querer voltar. Vou voltar para Vilhena, aqui está muito difícil, a gente tem uma concorrência, né? O Ricardo era um concorrente muito forte, muito conhecido, e aqui a gente faz uma bomba injetora, o dinheiro já é para pagar aluguel, já é para pagar a despesinha, a gente não está conseguindo girar isso aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não queria ser empresário? Então você vai ser empresário. Eu falei, mas está muito difícil. Ele falou, vou contar uma história para você. Eu falei, então diga. Ele falou, em 1981, meu pai, né, tinha terra lá no Rio Grande do Sul, tem, né, terra lá no Rio Grande do Sul, serraria, plantação de fumo, muitas coisas. E meu sogro veio para Rondônia, eu resolvi vir para Rondônia.
E meu pai, à época, né, pegou, falou, olha, você tem direito a isso. Eu peguei esse valor que eu tinha direito à época e vim para Rondônia e montar uma oficina de bomba injetora. Só que à época eu montei a oficina de bomba injetora, com muita dificuldade, muita gente fazia essas bombas injetoras no Mato Grosso e tal. O sogro dele é dono da rede de supermercado Pato Branco, mas ele pegou o dinheiro dele e investiu nisso e passou por essa dificuldade também. Ele falou, eu não dei o braço a torcer de ir lá no meu sogro pedir as coisas não. Às vezes eu desviava picolezeira, minha esposa desviava picolezeiro porque a gente não tinha o dinheiro para comprar um picolé para o nosso filho. Uau. E eu superei esse momento. Superei, né, e hoje você conhece as minhas empresas, né, eu tenho fazenda, tenho isso, aquilo, mas eu também passei por essa dificuldade. E você vai conseguir passar por essa dificuldade, isso vai ser uma maneira de amadurecer você, de você valorizar as coisas. Vai ficar aí, vai continuar trabalhando. Meteu essa injeção de ânimo. E aí fiquei. Uma pessoa assim que me ajudou muito foi o seu Arthur Ragmini, porque ainda depois disso ainda ocorreu outras coisas. A Pica-Pau foi e comprou um prédio. O prédio era alugado. A Pica-Pau foi e comprou e falou, nós precisamos montar a loja aqui agora. Aí nós mudamos para a parte de baixo ali, tem só umas salinhas. Mudamos para a parte de baixo. E aí até algumas pessoas comentaram, agora é só ir embora, né? Porque eu estava lá em cima no prédio, eu já veio para a parte de baixo, só que um dia vai embora, né? E aí naquela parte de baixo, o Arthur Ragnini tinha feito uma bomba injetora comigo, passou lá para visitar. Falou, Cirone, eu tenho um local para você montar a bomba injetora. Eu falei, onde, senhor Arthur? Ele falou, lá do lado do Poço São José, onde que era o antigo café, ok? Aqui. Tem um barracãozinho lá, é só a gente tirar aqueles pés de manga, aqueles pés de coco, você dá uma ajeitada lá, monta a bomba injetora lá. Não tinha o asfalto ali na Castelo Branco, não. Uhum. Só tinha o posto, você entrava no pátio do posto. E aí, Emanuel, fui lá, olhei e falei, não, muito longe, entendeu? Era longe pra caramba, que meio desorganizado, vai dar muito trabalho, não quero não. Continuei lá, uns 60 dias, voltou o seu Arthur novamente. Falou, rapaz, você tá sofrendo aqui embaixo, esse lugar apertado, vamos pra lá, né? Vamos pra lá. E aí, Emanuel, voltei lá nesse local de novo, olhei, e aí ele deu umas ideias, e eu também dei umas ideias. Falei, vou aceitar, vamos mudar. Aí estruturei lá e mudei para lá. Foi a virada de chave, tá? Foi aquela virada de chave. As coisas começaram a acontecer, aí eu fui, depois comprei o terreno dele lá, um terreno de 5 mil metros, comprei o terreno, depois passou o asfalto em frente, depois nós ampliamos a empresa, depois ampliamos muito mais, que é aquela instalação que está lá hoje. Então ficou uma empresa assim na entrada da cidade, belíssima, né? Mais de 50 colaboradores. Foi considerada uma das 3 melhores do Brasil. Uau. Né? Então, assim, realmente deu um plus, né, na nossa vida empresarial. Aí nós tínhamos aí só autorizado Bosch, aí fomos autorizados de turbinas, de tacógrafo, de filtros, de injeção eletrônica diesel. Então a empresa realmente cresceu bastante e hoje é o que é aí, né, entendeu? O Pedro está lá tocando essa empresa, muitos colaboradores, presta um grande serviço aqui no estado de Rondônia. E cresceu tanto que, por um bom tempo, todo mundo achava que você tinha Toso no seu sobrenome, né? Porque era Cirone da Toso. Exatamente, porque a gente, como fui eu que abri a época, e o Euclides e o sócio lá de Vilhena. O sócio ficava lá em Vilhena, né? Você ficava mais à frente, né? E aí eu ficava à frente do negócio, então todo mundo fez essa conexão. O Cirone lá da Toso, o Cirone lá da Toso. Então, e eu lembro que você também, Cirone, você dava muito apoio pro pessoal do esporte. Muito. Então, sempre tinha camiseta de time com o nome, era o nome escrito lá perto do campo também. Nós chegamos a ter um time lá da Todos, fomos campeão estadual. Exatamente, aí depois vocês montaram o time e foi uma referência. Foi. Então, o que eu percebo assim, Cirone? Tudo que você faz com muita determinação, né? Olha a tua história, comprova isso, tudo que você contou aqui para nós, né? Então, assim, tudo que você fez com muita determinação, sempre foi muito determinado, com muito amor, com muito zelo, com muito compromisso. E para dar certo, né? Se eu der uma palavra numa situação, depois eu posso, como diz o caboclo, eu posso me estribuchar aí que eu vou, mas você vai cumprir. Vou cumprir a palavra. Eu tenho um fato
que esse eu preciso, né, falar para você dessa questão da palavra. Nós entramos numa era, na parte de bombas injetora, de injeção eletrônica. Uhum. E aí na injeção eletrônica existe uma peça chamada módulo, que é o coração do funcionamento do caminhão, do carro, de tudo isso, chama módulo. E nós fizemos, né, alguns treinamentos, o Douglas Beber, né, que hoje tem ali a Multicar, trabalhava comigo. Chamei o Douglas, ele trabalha na parte do escritório, falei, Douglas, nós temos que começar a arrumar esses módulos, nós precisamos gerenciar esses módulos, fazer com que esses módulos a gente consiga potencializar esses caminhões, entendeu? E você não topa esse desafio? Você conhece bem da área de informática, eu treino você, a gente, né, paga para treinar e você vai ficar o cara nisso aí. Ele falou, não, tá super topado. Legal. Mandei ele fazer treinamento e tal, vai para Joinville, vai para Curitiba, vai para São Paulo. E, né, e o Douglas realmente foi aprendendo e foi ficando bom no serviço. Então o módulo de Mercedes, desses carros aí, ele fazia quase de olho fechado. Uau. E aí a Volvo lançou um tipo de módulo diferente, um módulo que ele era mais complexo, muito mais complexo. Mandei o Douglas fazer o treinamento do módulo, né, de Volvo. E aí, Douglas foi, voltou e tal. E isso chega um caminhoneiro, um caminhão Volvo, o cara de Espigão do Oeste, o motorista do caminhão era de uma empresa de Espigão do Oeste. Ele falou, olha, eu quero, lá nós chamava repotenciar ou chipar o módulo, né? Entendeu? Fazer essas alterações. Meu caminhão é um caminhão baú de carga, câmara fria. Eu vou carregar daqui 3 dias. Você acha que dá tempo de repotenciar esse módulo? Eu falei, não, com certeza dá. Chamei o Douglas, falei, Douglas, a gente consegue fazer? A recém você tinha feito o treinamento. Ele falou, não, chefe, isso aí é tranquilo. Então, falei, bora rapaz, lá. não, vamos, pode ir para Espigão, daqui 3 dias você vem pegar o seu caminhão. Rapaz, era o primeiro que nós estávamos fazendo desse módulo, desse modelo, né? O que é a palavra? Vai estar pronto? Vai estar pronto. E aí o Douglas tirou esse módulo, mexeu nele, rapaz, e quem falou que o caminhão funciona? E tira uma vez, tira 2, tira 10, tira 20. E você acompanhando ali. Liga na empresa, lá onde fez o treinamento. Por fim, não funcionou. Chega o dono do caminhão, o motorista do caminhão. Ei, vim pegar o caminhão. Eu falei, rapaz, não tem uma notícia boa não. O que foi? O caminhão não funciona. Aí ele falou assim, olha, eu preciso carregar, entendeu? É um compromisso de carregar e preciso carregar. Na época, nós tínhamos uma transportadora, chamava MC Toso. Nós tínhamos uma transportadora e eu tinha recém comprado um caminhão zero, um Mercedão 1938, zero, nunca tinha usado, estava emplacado lá encostado. Eu falei para ele falou assim, eu preciso carregar que eu tenho um compromisso de entregar essa carga em São Paulo. Chamei o rapaz do escritório, falei, vai lá no escritório, no cabide lá, pega a chave do caminhão 1938 nosso. Pegou a chave. O cara até assustou na hora, né? Aí, ó, tá aqui o caminhão, zero, nunca foi usado, é a primeira viagem que ele vai dar, engata a sua carreta nesse caminhão, vai fazer a sua entrega em São Paulo. Rapaz. Isso é cumprir a palavra, né? Forte, hein? E aí, na época eu me lembro até hoje, o serviço que nós tínhamos cobrado para fazer esse módulo do caminhão era R$3.000 o serviço. O módulo acabou dando defeito, não teve jeito. Nós tivemos que comprar um módulo novo, R$16.000. Além de não receber os 3.000, gastei 16.000 para comprar um módulo novo. E aí no caminhão foi uma viagem em São Paulo e voltou a custo zero. Rapaz, o que é a palavra? A palavra, infelizmente, né, a gente às vezes sofre algumas penalidades. Mas isso é um princípio. Mas isso nos honra muito, né, perante as pessoas. E isso é um princípio, e nós vamos já entrar. Que papo bacana, cara. Não sei, eu ficaria aqui umas 2 horas, viu? E ainda faltaria tempo para a gente falar mais. Falar outro dia, muito bom. Deputado, isso mostra um princípio muito grande, mostra realmente quem o senhor é, na verdade, na sua essência, né? A sua história vai contando isso. E agora, eu quero saber como que o senhor entrou na política. Como que a política chegou na sua vida? Na verdade, Emanuel, voltando um pouquinho na história da palavra, isso a gente aprende em casa, né? Você é forjado. Princípio, né? Princípio dentro de casa. Na casa do meu pai, você não podia mentir.
né? Não podia mentir. Lá em casa do meu pai a gente não fala palavrão, não bebe dentro da casa do meu pai, né? E não mente. Claro, né, que depois que você, né, acaba não contando tudo, mas assim, é o princípio de não mentir. O contexto que aconteceu, brigou na escola, por que brigou, o que aconteceu, se tiver que apanhar, vai apanhar. E a época que a gente era criança, falou, olha, você vai apanhar, não adiantava correr não, vai chegar em casa, vai apanhar, entendeu? Não tinha jeito. Então meu pai era assim, bastante... E olha que você já trabalhava, você já tinha a sua... sua correria já, mas ele os princípios eram muito forjado assim, com a palavra, com princípios, né? Então isso foi muito bom. Tanto é que nós, né, como falei no princípio, nós somos filhos de marceneiro, né? Meu pai é uma pessoa muito simples, minha mãe, mas ele assim, muito determinado, falou, olha, vocês vão vencer pelo estudo. Então todos nós lá de casa nos formamos, né? Eu sou formado em administração de empresa, eu sou pós-graduado, né? Meus irmãos têm 2 ou 3 aqui formados em direito, a minha irmã, né, formada em contabilidade, meu irmão um é oficial de justiça, da Justiça Federal, o outro, né, foi do Banco do Brasil por muito tempo, se aposentou, está lá na Bahia, tem a terra dele lá. O outro, meu irmão, é auditor do Tribunal Regional do Trabalho. A minha irmã chegou à direção do Banco da Amazônia, concursada, né, em Belém, ficou muitos anos lá. E o mais novo, ele tem um mercadinho lá na Bahia. Então, assim, realmente nós, né, sempre trabalhamos muito, né, muito dedicado. Então, essa questão aí da palavra, de ser forjado, isso ajuda muito. E voltando aqui, né, no assunto da política, esse relacionamento meu, né, essa amizade com muitas pessoas, né, sempre gostei de participar de eventos, eu, né, participava do Rotary, do Lions, sempre fui contribuinte aí, né, do Cernic como empresa à época, era mensalista lá, na época da construção do hospital, né, a gente doava, tinha aquele jantar lá, que você comprava o jantar para participar, que era uma contribuição maior, a gente participava, aquele de real em real construiu o hospital, e fui convidado, né, pelo seu Romeu, o Carlão e mais uma pessoa, não me lembro quem é o outro, para ser presidente da Associação Empresarial de Cacoal, a SIC. E à época, no primeiro convite eu falei que não dava, que eu não tinha tempo, né, eu atendia muitos municípios na bomba injetora. Passou uns 15 dias, voltaram lá novamente e falaram, rapaz, a gente precisa de alguém, né, que é do meio, que gosta, que tem essa articulação para ser o nosso presidente lá. Acabei aceitando, né, e fui presidente da Associação Empresarial aqui, fiz um trabalho magnífico, né, a FIC, né, transformamos a FIC no primeiro e segundo ano, e Cacoal ficou realmente muito conhecido com isso, e as pessoas, os empresários, os profissionais liberais, a sociedade começou a falar, rapaz, você tem que ser o nosso prefeito, você tem que ser o nosso prefeito. Porque você começou a mostrar o potencial de Cacoal, essa foi a verdade. Exatamente. Mas mostrar para fora, mostrar, claro, eu lembro muito bem nessa época, eu trabalhava acho que no SBT, se eu não estou muito enganado, te entrevistei muito na época, e eu via que o quê? Você tinha prazer de falar o que tinha de bom na nossa cidade, que às vezes a gente mesmo desconhecia ou não potencializava. Então foi uma época, e eu posso atestar isso, que você começou a externar isso. Então, assim, começou realmente a vir pessoas para cá, investidores, eu lembro disso. Lembro que tinha reuniões, que vinha pessoas aqui, empresários, para conhecer. Você fazia essa ponte para aproximar mesmo o poder público, porque tudo precisa do poder público, não tem jeito, né? Então você fazia essa ponte, porque você vinha da iniciativa privada, e eu via que você sempre estava envolvido, a gente sempre era chamado ali, você sempre estava envolvido ali, fazendo essa ponte ali para que os empresários viessem investir na nossa cidade e para que os produtos nossos também na nossa cidade fossem ser reconhecidos também. Então eu posso atestar que foi uma época... Porque quando eu peguei a Associação Empresarial já existia a FICA, já havia acontecido 2 feiras dessa, só que o modelo era no pátio da igreja matriz. Bem tímido. Para as pessoas que saíam da igreja lá visitar a feira. Eu falei, não, se eu sou presidente da Associação Empresarial, com esse potencial que Cacoal tem, eu falei, nós temos que mostrar isso, vamos tirar isso daqui. Aí levei, né, lá para o armazém. Sim, né, fizemos muitos estandes, fechamos a rua, fizemos... né, o desfile, trouxe palestrante, trouxe aqui Sandra Irata da Havaianas, trouxemos aqui
Daniel Godry, trouxemos aquela gata lá que aparecia lá na Bandeirante, o bombeiro, né, nos desfiles, sommelier, treinamento de moto, de carro. Então, assim, restaurante, projetou. O Bianchini montou uma cozinha no meio do salão, fazia ali, né? Então, isso fez assim um boom dentro de Cacoal, que no outro ano veio mais de 10 prefeitos conhecer a feira, vários deputados, né? E ficou uma coisa grandiosa. Então, com esse movimento que eu fiz na Associação Empresarial, aqui na SIC, depois fiz a Cacoal de Portas Abertas, no mês de abril, né? Nós tivemos aí o depoimento de empresário, falou, rapaz, foi um final de semana parecendo que era um Natal, né? Aqueles eventos na cidade, chamando a atenção dos vizinhos. Então foi assim, magnífico. E com isso as pessoas começaram a falar, Cirone, você tem que ser o nosso prefeito, Cirone, você tem que ser o nosso prefeito. E à época recebi a visita, né, da deputada aqui da cidade, deputada Glaucione, que falou, olha, meu sonho é ser prefeita de Cacoal, perdi 2 eleições por padre, e vejo que o seu nome é muito bem falado na cidade. E nós poderíamos fazer uma parceria aí, você vir de vice-prefeito comigo, né, pra gente... Eu falei, olha, deputada, eu não tenho interesse, né, eu estou aqui cuidando das minhas empresas, não conheço o serviço de prefeitura por dentro, não conheço o serviço público. E recusei o convite, passou um tempo, ela voltou novamente. Eu falei, eu vou pensar. E ela voltou por uma terceira vez, né, aí eu já tinha até feito uma das FIC com ela tinha colocado um recurso. Ela voltou da terceira vez, eu falei, olha, eu aceito o desafio, né, de ser o vice-prefeito, mas com 2 condições. Ela falou, quais são? Eu falei, primeiro, eu quero trabalhar, porque eu preciso conhecer o serviço público por dentro, preciso saber como é que funciona, como é que você atende as pessoas, como é que arrecada, como é que você paga, como que funciona. Então, eu aceito trabalhar, não quero ser um vice para ficar em casa. Enfeite não. Enfeite não, isso não. E segundo, o que era a segunda coisa? Eu falei, nós só temos aqui na região a senhora como deputada, nós ganhando a eleição, nós não vamos ter deputado, olha a minha visão já tá empresarial. Só temos a senhora deputada, a gente ganhando a eleição, daqui 2 anos a senhora me ajuda a ser deputada aqui, representando a nossa cidade, que daí eu ajudo com recursos, com o meu trabalho. Ela pegou na minha mão, falou, tá feito o compromisso. E eu rolo o compromisso comigo. Comecei trabalhando, fui secretário de obras, trabalhamos pra caramba. Eu lembro que eu chegava em casa, minha esposa Noeli, né, falava assim, amor do céu, você tá trabalhando, queimado só a cabeça, saía às 5 horas da manhã de casa, ficava até 10, 11 horas da noite recuperando essas ruas, né, na época. Por dia e noite. Pai, dia e noite, juntei a equipe, os caras iam comigo, entendeu? Fizemos um trabalho magnífico de recuperação dessa cidade. Deu os 2 anos, candidato a deputado estadual foi eleito, né, com 9.962 votos, o 17º mais votado. E continuei o trabalho, aí falei, para onde eu vou? O que eu vou fazer na política agora como legislativo? Cheguei em Porto Velho, porque eu saí aqui da iniciativa privada, fui para a prefeitura e fui ser secretário de obras, com autonomia de despachar, de resolver as coisas. Então, assim, você continuou executando, né, fazendo o dia a dia. Quando eu ganhei a eleição para deputado estadual, que eu cheguei dentro da Assembleia, só falar na tribuna, as emendas eram só 4 milhões. Falei, meu Deus, eu vou ficar muito ocioso nisso aqui, né? A população vai falar, eu colocamos o cara lá e não tá fazendo nada. Falei, já te incomodou já. Já me incomodou, né? Me incomodou. Falei, não vim aqui para ficar à toa, né? E aí foi onde, né, eu conversei um pouco com o deputado Laerte, já era deputado. Muito experiente, né? Experiente. Conversei com o deputado Laerte, ele falou, olha, aqui no parlamento funciona assim, assado e tal, entendeu? E aí eu falei, eu vou tomar a decisão de trabalhar pela geração de emprego, pela geração de renda, pela potencialização da agricultura familiar, de trabalhar nessa vertente, porque eu acredito no trabalho. Se eu acredito no trabalho, eu vou potencializar aqueles que trabalham com qualidade, só que não tem a oportunidade de fazer mais porque não tem ferramenta. Então foi aonde eu comecei, né, resgatar as associações rurais, coloquei equipe para ir lá, associações aí abandonadas, né, que há tempo que não recebia implementos, estava num cantinho lá parado,
mandei uma equipe lá, restaurei documentação, ajudei, aí comecei a colocar implementos, secador, máquina de café, trator, recolhedora de café e grade. Aí, entendeu? Aí você se encontrou, você falou. Não, aí tava lá no meio do produtor, mostrando a roça, e aí me senti, né, ambientado no meio, fiz um trabalho fantástico e fui reeleito daí com 22.207 votos, sendo o quarto mais votado do estado. E continuamos o trabalho, né, ampliamos isso. Né, isso vota em todo o estado, né, deputado? Todo estado. Hoje eu atendo mais de 100 associações. Uau. Né, recolhedora de café, máquina secador, máquina de pilar, tratores. Então, assim, são mais de 100 associações, de Cerejeiras a Machadinha, Nova Mamoré, né, todos os rincões rondonienses tem lá uma associação que nós já colocamos recursos, lá em Buritis, então, todos os lugares assim nós temos, né, a nossa mão, a nossa ajuda, a agricultura familiar, que é a nossa grande indústria. Né, nós aqui somos produtores de alimentos, nós colocamos alimento na mesa do rondoniense, do brasileiro, mundo afora. E com isso, né, nós fizemos esse trabalho, trouxemos as políticas públicas, defendendo a Emater, valorizando os profissionais da Emater. Sou muito envolvido também na educação, sim, né, valorizando os nossos professores, né, sempre cobrando o governo pela valorização do profissional, mas também trazendo recursos para a reforma das escolas, para dar condição de acolher melhor esse aluno, do professor ter um ambiente agradável para trabalhar. Né, trouxemos indústria aqui, né, para o interior do estado, potencializamos indústria já existente aqui no estado. Sempre dialogando, né, deputado? Buscando parceria com o governo, vendo o que tem de incentivo. Olha, a sua indústria é assim, por que você não aumenta ela e aproveita esse incentivo? Né? E assim nós fomos trabalhando. Né? Sem picuinha, sem diz que me diz, trabalhando de verdade. De verdade. Esses tempos eu falei para o senhor, e eu quero falar aqui em público, assim, eu queria entender como que o senhor consegue trabalhar em todas as áreas. Porque daí nós falamos aqui do agro, nós falamos aqui da educação, mas o senhor está na saúde também. Na saúde. O senhor está na cultura, o senhor está na ação social. Estamos no esporte. Está no esporte fortemente, né? Agora mesmo, nós estamos aí numa série de... Nós temos uma série de corridas, né? Aí acontecendo. Então, deputado, como que foi isso? Isso foi... já foi dessa visão do senhor já, ou as coisas foram acontecendo? Quando nós tivemos a oportunidade, né, nós tivemos a oportunidade de entrar no mandato, como eu falei no início aqui para você, nós optamos aí, né, pela geração de renda, valorização da agricultura. Então tudo isso aí já era uma base que a gente tinha, porque eu atendia muitos produtores, então a gente já ouvia isso no dia a dia. Quando eu entrei no mandato, eu continuei acessível às pessoas, certo, né, e dei essa liberdade das pessoas me procurar no gabinete. Né? Eu encontro as pessoas na igreja, eu encontro as pessoas na lanchonete, eu encontro as pessoas no campo de futebol, eu recebo no meu escritório, eu recebo no meu gabinete em Porto Velho. Então eu sou uma pessoa que sou acessível. E quando você é acessível, as pessoas têm a oportunidade de trazer as suas ideias. As pessoas têm a oportunidade de falar para você, olha, no meu município precisa isso, no meu estado precisa isso, no ramo que eu trabalho, o estado precisa fazer isso para melhorar. Então, foi um gabinete sempre com a escuta ativa. Legal. Você tendo essa escuta ativa, você consegue pegar a experiência das pessoas e fazer os investimentos. Daí por isso que quando você fala, olha, Silvano, você investiu em todas as áreas. Investi na agricultura familiar porque eu fui lá e escuto o produtor. O que eu posso fazer aqui por você aqui na zona rural? Aí o produtor fala, não, você vai precisar melhorar a estrada. Bom, isso eu vou conversar com o prefeito e pedir para ele melhorar. Mas e aqui para os produtores? Não, aqui se nós tivéssemos aqui um secador de café, nós não pegaríamos nosso café e levava na máquina, que aí você tem que esperar a sua vez, não dá para acompanhar. E se tiver aqui na associação, nós mesmos vamos lá, seca o café, a produtividade é maior, a rentabilidade é maior, porque a gente seca no tempo certo, não coloca muito fogo. Então eu falei, então vamos colocar o secador. Depois precisar pilar, então vamos colocar a máquina de pilar, precisa a tala para colocar em cima do caminhão, vamos colocar a dala. Precisa do caminhão para buscar na roça, colocamos caminhão em algumas associações. Precisa do trator para arar a terra, colocamos o trator. Tem associação que o senhor equipou completa. Então nós fomos escutando nessa escuta ativa,
e conseguimos aí sim fazer um trabalho diferenciado. Inclusive tem outros deputados aí que nos copiaram aí, estão fazendo isso também. Parabéns, a gente, acho que bons exemplos para você seguir. E aí, no gabinete, como nós estamos num gabinete acessível, umas mães atípicas nos procuraram, falando das dificuldades, principalmente, estava assim, muito em voga a questão do autismo. E as mães reuniu e falou, deputado, nós temos essa dificuldade, as mães atípicas, as mães têm já alguns tratamentos para os filhos, mas as mães não são percebidas pelo Estado, a gente precisa fazer algo. Fiz essa lei das mães atípicas, porque precisa cuidar de quem cuida. A pessoa precisa estar bem, o seu interior tem que estar bem, o seu psicológico tem que estar bem, porque ela precisa cuidar de uma pessoa com deficiência ou com neurodivergência, que é o caso do autismo. Então nós fizemos essa lei, fizemos com que o Estado enxergasse essas pessoas e a necessidade delas. Então isso... É uma lei pioneira, né? É uma lei pioneira, a primeira do Brasil, que foi copiada aí de diversos estados e diversos municípios. Então nós fizemos e continuamos o trabalho, de ver que essas crianças precisavam ser atendidas, que essas crianças ficam jovens, ficam adultos e ficam na melhor idade. E as famílias têm essa preocupação. Então é um tema que nós trouxemos para a discussão, porque a grande preocupação da mãe atípica é falar, poxa, hoje eu consigo, das limitações do meu filho, com a deficiência dele, mas eu consigo levar, consigo trazer, consigo alimentar, consigo dar um carinho, consigo dar um lar. Como é que vai ser essa minha criança quando jovem, quando adulto e depois na melhor idade eu não vou estar aqui? Existe essa preocupação dessas famílias atípicas. Então é um tema sensível que nós precisamos estar discutindo. Então trouxemos esse tema à voga. Depois, com isso, foi trazendo outras demandas, como eu disse, gabinete aberto, discuta. As pessoas com deficiência, fui receber essas pessoas, aí mães com filhos na idade escolar falam, meu filho não foi atendido por escola, lá na escola não tem condição, lá na escola falta profissional. Então nós fizemos uma parceria com o GAEP, à época o presidente do Tribunal de Contas era o conselheiro Paulo Cury, fizemos um levantamento dentro do estado de Rondônia, os auditores, fizemos 5 ou 6 audiências públicas, escutamos professores, mães, alunos, pessoas com deficientes, pesquisadores, e foi feito um levantamento no estado todo das necessidades para acolher esses alunos nas escolas, tanto públicas quanto privadas. E hoje o plano de ação que existe, assinado pela Secretaria de Educação, Assistência Social e Saúde, foi produzido por nós. Começou dentro do nosso gabinete, junto com a parceria com os técnicos e os auditores do Tribunal de Contas, nós fizemos um plano de ação que está na vanguarda nacional. Então, um outro tema bastante sensível que nós nos envolvemos. E trabalhamos, aí precisa a geração de emprego, recebi um grupo de alunos recém-formados ou formando da UNIR, engenharia de produção, deputado, estamos aí numa turma de 30 pessoas nos formando e não vemos assim uma oportunidade de trabalho. Fomos aí também sempre fomentando a questão, olha, Rondônia é uma terra de oportunidades, Rondônia precisa verticalizar a produção, nós precisamos começar a agregar valor na nossa produção, seja no gado, seja na soja, seja no café. E com isso, recebi alguns empresários, trouxemos aqui a Oleoplan, investimento mais de 110 milhões de reais, gera aí entre direto e indireto mais de 300 empregos aqui na cidade de Cacoal, ajudamos outras empresas em Guajará-Mirim se estruturar, então fizemos esse trabalho. Na saúde, ouvindo as pessoas, nossa, que dificuldade, tem uma pessoa que mora na rua do São Daniel Comboni, tem que ir para o hospital em Porto Velho porque não tem os exames, a enfermaria vai fechar porque nós não temos um convênio e o Estado não tem como manter. Então, ouvindo tudo isso, à época a Vera, Travaim, o Pereira, a Silvia, as pessoas que eram da Associação Asdaca, o Ribeiro, ouviam essas pessoas falando, não, colocamos recurso aqui para manter a enfermaria, coloquei o recurso. Nós precisamos aumentar o teto da questão dos exames que a gente faz lá no São Daniel Comboni, nós precisamos fazer aí a quimioterapia, a radioterapia, nós temos um teto de 450 mil mês, precisamos aumentar isso. Levamos isso para o Estado falou, olha, eu preciso que vocês tenham um histórico disso, que vocês tenham a capacidade de fazer além dos 450. Mas como é que faz?
Tinha que fazer o exame, tinha que bancar para depois o Estado reconhecer. Chamaram eu novamente, falei, não, eu coloco de emenda. Vou manter isso por um período. A gente vai elevar esse teto para a gente demonstrar que a gente tem capacidade. E hoje o teto passa de R$1 milhão. Uau. Era 450 mil, nós que fizemos isso. Agora, nós temos aí a capacidade de fazer, só que a gente precisa fazer o diagnóstico, precisa fazer os exames, nós não conseguimos fazer, né? Porque as pessoas não têm condição, aí tem que de novo pegar o ônibus para Porto Velho fazer. Então vamos fazer um centro de diagnóstico, vamos. Quanto fica? 5 milhões. Peguei, coloquei 1 milhão, peguei a relação, os deputados recém, né, empossados, falei, olha, vamos ajudar a construir um centro de diagnóstico. Aí um deu 200, ou deu 300, ou deu 100. Tá lá, tá pronto. Está esperando só chegar o equipamento para nós inaugurar o centro de diagnóstico. Só se tornou padrinho, né? Padrinho do centro de diagnóstico, do São Daniel Comboni. Então, com isso, nós abrimos o nosso gabinete e ouvimos. Então, não é que eu conheço de todas as áreas. Nós temos uma escuta ativa. É assim no esporte, várias academias a gente coloca recurso, atletas de alto rendimento que vai para outros estados. É o futebol aqui da região, é o vôlei, é o basquete, é o handebol que a gente coloca o recurso para fortalecer. É a academia de judô que nós estamos construindo. É a sede do Lions que nós colocamos recurso para construir. Isso corrida de rua. Corrida de rua, né, fomenta o esporte. Então, isso a gente faz com muita felicidade, porque é a necessidade da população. E aí, nos outros municípios, né, nós colocamos veículos, colocamos parquinhos, colocamos escolas, diversas ações. Né, nossas ações aí no estado de Rondônia passa de 200 milhões longe. Uau. Né, uma parceria, né, que nós tivemos aí, o privilégio de ter o governador Coronel Marco Rocha, que reconhece bons projetos. Senador, ou governador, estou profetizando, governador, tenho esse projeto aqui, o município A precisa disso, nós precisamos fortalecer, tem essa necessidade. Chamava a Casa Civil, atende o deputado Cirone. E aí eu ia lá, fazia o projeto, acompanhava, aprovava, mandava o recurso, acompanhava a obra e nós fizemos entregas. Então nós somos um deputado, hoje, Emanuel, deputado de entrega, de compromisso com a população, um deputado que vai ver a demanda, corre atrás do projeto, libera o recurso, acompanha a construção e nós fazemos entrega. Esse é o nosso compromisso, né, como deputado estadual, e vamos continuar, enquanto nós estivermos na vida pública, buscando, escutando as pessoas. Nós somos um estado que passamos aí por diversos ciclos, o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, o ciclo da madeira, a agricultura artesanal, agora a agricultura mecanizada, que nós precisamos agora verticalizar a nossa produção, fazer com que o estado agregue valores nessa produção. Estamos vendendo a saca de café, vendemos a 2.100. Maravilha! Né? Chegamos a 2.100, 2025, agora está a R$1.000. Ótimo, parabéns. Mas essa saca de café, nós podemos vender ela por 30 mil, por 40 mil. Como, deputado? Como nós podemos fazer isso? Vamos fazer esse café em cápsula. Né? Vamos agregar valor nele. Pega o café, né, coloca a tecnologia, faz a cápsula e vende em cápsula. Olha que valor que não vai ficar isso. Então, tudo isso, né, a nossa soja, estamos vendendo nossa soja in natura, estamos vendendo aí o nosso peixe in natura, o gado, nós vendemos agora o gado, abaixamos o ICMS para sair o gado em pé, porque os frigoríficos do estado não estão conseguindo acompanhar o crescimento do nosso rebanho, então tá sobrando gado, o preço diminui. O que podemos fazer para melhorar isso? Né? Vamos buscar novos mercados, vamos pegar esse gado, tirar os principais cortes, vamos agregar valores nele, porque quando nós estamos vendendo o gado em pé, nós estamos resolvendo um problema, estamos equilibrando aqui a produção, mas estamos deixando de gerar emprego, estamos deixando de gerar renda, estamos deixando aí de fazer com que o estado continue crescendo, desenvolvendo e dando oportunidades. Então é uma visão que nós temos que ter. Somos um estado agrícola? Sim, somos um estado agrícola. O que nós podemos, qual que é a nossa capacidade dessa transformação? Não adianta querer vir colocar aqui uma fábrica de relógio, né? Então nós temos o que? De matéria-prima, é isso? É a indústria do alimento? Então vamos valorizar o que nós temos aqui do estado. O que nós temos assim aqui que a gente pode trazer que está aí, né, relacionado ao agro? Nós somos estado agrícola, podemos trazer isso, aquilo, então é isso que nós temos que fazer. Penso que Rondônia pode crescer muito. Eu entrei como deputado em 2019, nosso orçamento era 9 bilhões, hoje já está quase a 18, em 7 anos, mas nós temos capacidade de crescer muito mais. Hoje nós somos a nova fronteira agrícola, né, do nosso Brasil,
com produção aí de grãos, de algodão, né, produção aí da agricultura familiar. Então nós podemos crescer e crescer muito, mas para isso nós precisamos fazer o quê? Estruturar o Estado, dar condições de estrada, dar condições de pontes, dar condição de escoar a produção, condição de melhorar o custo de plantação com fertilizantes mais baratos, com economia, né, do transporte. Se você está lá em Corumbiara, em vez de voltar a Vilhena para vir a Porto Velho, terminar essa estrada do Boi para interligar Porto Velho, você vai economizar 210 quilômetros. Precisamos interligar esses municípios, né? Cacoal, Espigão do Oeste, por que não terminar a estrada da Figueira? Por que não terminar a linha E para nós integrar isso aqui? Ali de Nova Estrela a São Felipe, 20 quilômetros que falta de estrada de asfalto, por que não interligar na região de Buritis, interligar com Jacinópolis, com Nova Mamoré? Nós temos que fazer um estado que produza, que dá condição, que também baixa esse custo de produção. E além, né, de ter aqui o melhor povo da nação brasileira, um povo trabalhador, herdeiro, zeloso, que ama esse estado e faz esse estado crescer. Então nós precisamos ter pessoas realmente, né, que têm essa capacidade de enxergar o estado, que conheçam o estado. Eu conheço os 52 municípios de Rondônia, 52, mais de 70 distritos, de ir lá, você sabe onde que é o Pacarana? Sei, lá o seu Zé mora lá tem um posto assim, lá tem um mercadinho, lá sai para o Mato Grosso através do Conselvão. Você já foi em Conselvão? Já fui em Conselvão, já fui em Juína, fui em Poriponã, por ali. Então tá, você conhece a Rondolândia? Conheço, Rondolândia, lá na divisa de Andreado. Já foi lá? Já fui lá. Então assim, é conhecer o estado, né? Conhece Nova Mamoré? Conhece Jacinópolis? Conheço, já fui lá em Jacinópolis. Então assim, você tem que conhecer o estado, de ter ido lá, de ver, né, de olhar no olho das pessoas e falar assim, olha, a nossa necessidade aqui em Jacinópolis é essa. Não é chegar lá em Jacinópolis e levar um teatro. Né? A Jacinópolis está precisando de ponte, aí você leva um teatro. Não, tem que ir lá olhar no olho das pessoas, ter essa busca ativa, ter esse conhecimento, viabilizar. Né? Nós temos uma bancada federal que tem muitos recursos, quase $500 bilhões por ano, né, da bancada federal. Então esse dinheiro não pode se dissolver em fatias pequenas para isso ou para aquilo. Eu acho que tem que fazer um projeto de Estado. Aqui que a gente precisa e que a gente vai gastar $500 bilhões, que vai beneficiar o Estado de Rondônia. Então é isso que eu essa construção. Essa construção. Deputado, nós estamos encerrando o nosso podcast, mas não tem como, né, não encerrar. Nós temos alguns minutinhos, mas nós temos que falar de um assunto aqui que pegou todo mundo de surpresa, né? Aí de repente nós temos então a notícia que o nosso deputado está aí como pré-candidato a vice-governador, junto com o ex-prefeito de Porto Velho, Hildo Chaves. E eu queria muito que o senhor falasse um pouquinho para a gente, aí, poucas palavras, meio rápido, mas como que aconteceu esse convite, o porquê dessa mudança e também quais são as suas expectativas. Eu acho que o senhor está mais do que preparado, viu? Porque um homem que conhece tão bem o estado de Rondônia, como o senhor conhece, e conhece de falar mesmo com propriedade. Eu fiquei bobo aqui, só de ouvir o senhor falando aqui, fiquei pensando aqui nos municípios. Viajando, literalmente, viajando em Rondônia. Foi gostoso de ouvir isso, porque vê realmente que é uma pessoa que está preocupada com o estado de Rondônia. Então o senhor não está se aventurando em nada. Eu posso afirmar aqui que o senhor está realmente preparado, está convicto, mas eu queria entender um pouco como tudo isso aconteceu. Emanuel, na verdade nós fizemos um trabalho nesses 7 anos de mandato, né, pavimentamos aí um caminho para a reeleição a deputado estadual. Nós atendemos aí hoje vários municípios de Rondônia, nós temos hoje na nossa base aí 38 vereadores, nós atendemos aí quase 100 associações rurais, então nós temos aí um trabalho consolidado, pavimentado para uma reeleição a deputado estadual. E recebi o convite, né, do partido para integrar essa chapa juntamente com Hildo Chaves, ex-prefeito de Porto Velho, que fez um brilhante trabalho lá como prefeito também, prefeito que pegou uma capital com bastante dificuldade, né, DDD lá na classificação econômica, não tinha capacidade de pegar financiamento, não tinha capacidade de liquidez nenhuma, né? E com 8 anos transformou essa capital.
fez mais de 800 quilômetros de asfalto, iluminou a cidade, saiu de 20 mil pontos de lâmpada comum e quando entregou com mais de 100 mil pontos de lâmpadas, né, de LED, urbanizou aquele centro da cidade, fez uma rodoviária nova. Ele trouxe novamente para Porto Velho um orgulho para o porto-velhense, né? Falou, olha, eu moro em Porto Velho, claro que tem muito por fazer, com certeza, cada um deixa o seu legado, né? Então tem muito por fazer, mas nos 8 anos que passou lá, né, pegou essa prefeitura nessa situação financeira, entregou com recursos em caixa, entregou com a classificação, né, aí AAA, que o prefeito atual, que é o prefeito Léo, pode ir lá pegar financiamento, pode fazer compromissos, porque o município tem capacidade de honrar. E com esse convite do Partido União Brasil, diversas pessoas, empresários, pessoas da agricultura, sempre falando, olha, nós precisamos que esse estado de Rondônia, né, tenha pessoas novas, com sangue novo, pessoas que possam nos olhar, que possam ter uma visão, né, de avanços para o estado de Rondônia. Com esse convite, né, do partido, juntamente com essa pessoa que é super qualificada, ficou 8 anos lá, saiu sem processo, sem nada, né, eu aceitei esse desafio e hoje estou como pré-candidato a vice-governador. Aceitei na mesma condição quando me convidaram para ser vice-prefeito aqui. Eu aceitei o convite, né, para ser um vice-governador com atuação dentro do Palácio do Governo, com atuação junto aos produtores, uma atuação junto ao empresário, uma atuação junto às pessoas que integram esse estado de Rondônia. O estado de Rondônia é um estado que tem um potencial gigantesco. Todos os governadores deixaram aí um pouco do seu trabalho, mas tem muito por fazer. Como falei há pouco, o estado de Rondônia é um estado de oportunidades, é a nova fronteira agrícola do país, que precisa de investimentos em estrada, precisa de investimentos em ponte, precisa entender esse estado, baixar o custo de produção, né, com os fertilizantes, com menor custo na logística. Então tudo isso a gente precisa entender o estado e fazer com que o estado de Rondônia verticalize essa produção, agregue valores naquilo que ele produz, incentive as pessoas, né, a produzir nesse estado de Rondônia para nós continuarmos crescendo. Então, com esse propósito, com essa determinação, né, que o nosso ex-prefeito de Porto Velho, Dr. Wilson Chaves, fez em Porto Velho, nós queremos integrar junto com eles, conhecendo os 52 municípios, conhecendo os distritos, ouvindo as pessoas, indo lá onde que as pessoas moram. Eu quero integrar junto com eles essa candidatura como pré-candidatos para nós ouvirmos as pessoas, entender o estado e dar a nossa contribuição. Assim como eu fiz no mandato, né, de vice-prefeito, assim como eu fiz quando eu comecei a trabalhar lá com 6 anos de idade na marcenaria, com 14 anos com a minha primeira carteira assinada, depois tive a oportunidade de ser vice-prefeito aqui da cidade de Cacoal, o segundo mandato de deputado estadual muito bem avaliado, né, aqui pelo estado. Quero também dar a minha contribuição, né, eu acredito que posso contribuir muito com o crescimento de Rondônia, por isso que aceitei esse desafio junto com a população do estado, que é essa população que faz o estado de Rondônia, quase 2 milhões de pessoas que precisam ser aí ouvidos, sejam reconhecidos e que possamos juntos, né, com a população fazer uma transformação no estado, continuar, né, investindo nesse estado chamado Rondônia, que é um rincão brasileiro que nos orgulha bastante. Deputado, parabéns, sua trajetória é uma trajetória incrível, a trajetória de um homem batalhador, de um homem de sucesso, de um homem que realmente acredita, de alguém que batalhou muito, né, teve muitas vitórias, muitas conquistas. Então quero te parabenizar por isso, agradecer pela oportunidade de te entrevistar como deputado, né, como homem, como pai de família, né, como esposo. E um privilégio muito grande. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente tua história de vida. E eu quero deixar agora aí para que o senhor venha fazer, dar o seu recado para a população do estado de Rondônia, o Brasil inteiro, né? Agora a gente já está para o Brasil inteiro. Todo mundo, né? Todo mundo todo. Manuel, agradecer, né, aqui a oportunidade de estar participando aqui no Prosa e Café, né, contigo, com o Braga. Para mim foi uma tarde super agradável poder estar falando aqui para vocês, para a cidade de Cacoal, para o estado de Rondônia, para o Brasil e para o mundo. Eu tenho muito orgulho dessa terra, né? Quero aqui
que as pessoas continuem sentindo orgulho, essas pessoas que acreditaram nesse rincão brasileiro, como eu falei, deixou aqui seu sangue, seu suor, homens e mulheres de mão calejada que trabalham muito por Rondônia. Ao longo do tempo, desde os 6 anos de idade, trabalhando, estudando nesse estado, tendo oportunidades, né, sempre me dediquei muito naquilo que eu faço, me entrego naquilo que eu faço, tenho a humildade de escutar as pessoas, aquelas que têm conhecimento em todas as áreas. Nós temos a oportunidade, né, de ter um estado cada vez melhor, um estado de oportunidades para todos que escolheram morar aqui nesse rincão brasileiro chamado Rondônia. Então, esse é o meu desejo, é o meu propósito de vida, né, de estar trabalhando no dia a dia, de entregar o meu melhor, né, para que Rondônia continue desenvolvendo e continue crescendo. E quero aqui agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar participando aqui no Prosa e Café, mandar aí um beijo para minha esposa, né, Noeli, para os meus filhos, Bruno e Thaís, né, que são a minha base, são amores da minha vida. E com certeza, né, se a gente tem uma base familiar sólida, né, nós estamos aí, família simples, mora ali no bairro, né, o bairro Picheque. Então, nós chega em casa, tem o conforto do lar, tem o carinho da esposa, tem, né, o abraço dos filhos. Isso nos traz alegria, né, e servir a um Deus todo-poderoso, né, um Deus que nos abençoa todo dia, nos dando saúde, dando paz, nos dando conhecimento, nos dando sabedoria, nos dando a humildade de aprender com aqueles que já fizeram essa trajetória, de escutar, de ouvir. Assim nós podemos, né, contribuir cada vez mais, errar menos, né, para que Rondônia continue desenvolvendo e que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Muito bom mesmo. Gente, nós vamos ficando por aqui, e aqui na verdade é o que eu sempre digo, a gente não tem como inventar história, a gente conta a história. A gente, nessa prosa aqui que a gente tem em um bom cafezinho, é para contar a história de pessoas de verdade, de pessoas que não estão vivendo de uma maquiagem, mas estão vivendo de verdade e estão trazendo muito orgulho para nós. E essa é a história do nosso deputado Cirone Deiró. Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos patrocinadores, muito obrigado à Speed Travel, a C8 Company, obrigado também ao Cacoal Selva Park, obrigado aí ao Dom Bento, Café da Luz, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam, a Escola de Balé, né, Beatriz Alves aí também. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio do Prosa e Café. Deus te abençoe.